povo só anda atrás de estrela. E daí, meu irmão, deixa o povo andar atrás das estrelas, não tem problema nenhum. Para levar os magos na casa onde Jesus estava, foi uma estrela que Deus usou. Aleluia! Que ande atrás das estrelas. Se eu puder ser estrela por uma noite para trazer alguém para casa onde Jesus está, que eu seja. Levante as suas duas mãos só se você pode e diga bem alto: eu vou andar com Deus. Deus não dá nada que causa dores na nossa vida. Ele será prazer e alegria. Ele será grande. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus seja louvado. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. É uma honra voltar a esta casa, especialmente num dia de celebração pelo aniversário desta igreja. Quero parabenizar ao pastor presidente, aos pastores auxiliares, todo o ministério, a membresia desta igreja. A igreja está lindíssima, unida, próxima, né? Bem aquecida, e isso é muito bom. Eu gosto muito de cultos dentro do templo. Sei que algumas pessoas possivelmente não poderão entrar, vão acompanhar pelo telão, mas é muito bom estar na casa do Pai. Faz toda a diferença. O ginásio tem o seu valor, um trabalho na rua, mas a casa é diferente. A gente sente mais aconchegado, mais perto. Eu estou feliz por isso. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Quem já encontrou vai dizer amém. Amém. A partir do versículo de número 9, que nos dizem assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Você pode dizer um amém por esta palavra? Desocupe as suas mãos, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, ainda de pé, segure firme na mão do irmão que está ao seu lado. Isso se você tiver comunhão com ele, senão nem vale a pena. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oremos, igreja. Soberano Deus e eterno Pai celestial, Senhor, glorificamos e exaltamos o Teu nome nesta noite, pela Tua presença conosco. Tua presença é maravilhosa, Senhor. Tua presença é gloriosa. Tua presença é santa. Bendito seja o Teu nome. Pai, aqui está a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, que por ela cumpra-se a Tua vontade e o Teu nome aqui seja glorificado. Glorifica o Teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando um glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele retrata um pedido emocionado de Paulo a seu filho Timóteo, seu filho na fé, para que este procurasse se apressar na visita que o faria.
Isto porque Paulo se sentia naquela ocasião sozinho. Havia comparecido no tribunal e ele diz que não havia alguém que pudesse estar com ele, senão o Senhor que o havia assistido. E ele se apresentaria entre poucos dias novamente e sentia o desejo, a necessidade, a carência de ter ao seu lado alguém como Timóteo que pudesse apoiá-lo, ajudá-lo, protegê-lo emocionalmente para aquele momento. Entretanto, quando Paulo faz este pedido a Timóteo, Paulo também mergulha em um relato, em uma justificativa de por que um homem como Paulo, rodeado por muitos obreiros, naqueles dias estava sozinho. E Paulo justifica a ausência de cada um deles, revelando que caminhos e que rumos esses obreiros haviam tomado. Neste relato rápido, conciso de Paulo, nós vamos observar que a vida em Deus nos propõe caminhos. Na verdade, todos nós que estamos aqui estamos nos movimentando para algum lugar. Você está caminhando em direção a algum lugar. De repente você pensa que não, eu não estou. Eu decidi não sair do lugar. Só na decisão de não sair do lugar, você já está caminhando para um lugar que por sinal não é nada bom. Mas sempre estamos caminhando. E entre estes que Paulo dá as razões para as suas saídas e partidas, Paulo fala sobre Demas. Quem é Demas? Demas é um obreiro que acompanha Paulo desde o ano 61. E Paulo faz um relato sobre ele quando escreve a Filemon no versículo de número 24. No versículo de número 24 de Filemon, Paulo diz assim: Demas, meu cooperador amado. É a primeira vez que Paulo menciona Demas no texto sagrado. E é a primeira vez que a figura de Demas aparece no texto. E aparece logo com uma referência tão bonita. Paulo diz: Demas é meu cooperador amado. Talvez a palavra cooperador nos dias de hoje tenha perdido um pouco do seu sentido. Mas nos dias de Paulo nós estamos falando de alguém digno de acrescentar no ministério de Paulo. Nenhum de nós aqui, ao termos uma dificuldade na vida, solicitaríamos a ajuda de alguém pior do que nós. Sempre que temos dificuldades, pensamos em alguém mais habilitado do que nós para nos ajudar. Paulo tem um cooperador, e esse cooperador não pode ser menos do que ele. Esse cooperador precisa ser tão bom quanto ele, ou melhor do que ele, porque só é capaz de me ajudar quem é tão bom quanto eu sou na área em que trabalho, ou melhor do que eu sou. Se essa pessoa, ela é menos do que eu sou, ao invés de me ajudar, ela vai me atrapalhar. Paulo está ali dizendo: Demas é meu cooperador amado. Para cooperar com Paulo não pode ser qualquer um. Para cooperar com Paulo tem que ser um homem de visão, um homem de atitude, um homem de graça, um homem cheio do Espírito Santo. Mas esta é a primeira referência, igreja. A segunda referência está no ano 62. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Na sua Bíblia, Colossenses antecede a Filemon, mas na ordem cronológica, Colossenses é escrito um ano depois. Tinha passado só um ano. E Paulo vai falar de Demas de novo. E se em Filemon 24 ele diz: Demas, meu cooperador amado, vos saúda. Sabe o que ele diz agora em Colossenses capítulo 4, versículo 14? Demas vos saúda. Olhe para cá e preste bastante atenção. Um ano atrás, Demas, meu cooperador amado. Um ano depois, Demas. Demas ainda está, mas não coopera mais. Demas ainda está, mas não ajuda mais. Demas ainda está, mas não acrescenta mais. Tem gente que não saiu,
mas já está caminhando para sair e não sabe. Tem gente que não parou, mas está caminhando para parar e não sabe. Tem gente que não desviou, mas está caminhando para desviar e não sabe. Porque quando eu decido não cooperar mais, falta um pouquinho para eu amar o presente século e abandonar Paulo. Eu tenho uma palavra de Deus para quem deixou de cooperar e ela veio do céu para esta noite. Ainda há tempo, volte a ser quem você foi um dia no reino, porque é isso que Deus espera de você. Ele está, mas não serve mais. Aleluia. Ele está, mas não dizima mais. Ele está, mas não vem mais à escola bíblica. Ele está, mas não quer lecionar mais na igreja. Ele está, mas não cumpre as escalas ministeriais. Ele está, mas nem se interessou em saber a cor do uniforme. Ele está, mas é o último a entrar no templo e o primeiro a sair. Alguma coisa está acontecendo com Demas, mas nesta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda tem jeito, ainda tem esperança. Volte a cooperar. Ano 61, Demas, meu cooperador amado. Ano 62, só Demas. Perdeu o título, perdeu o reconhecimento, não coopera. Ano 63, Paulo escreve a Timóteo: em 61 ele é meu cooperador. Em 62 ele ainda está, mas não coopera mais. Em 63, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, indo para Tessalônica. Está vendo onde essas férias vão levar você? Está vendo aonde esta decisão de eu estou aqui, mas não me envolvo mais, vai levar você? Está vendo aonde esta decisão de que eu tenho muito a fazer e não posso cooperar mais, vai levar você? Demas, amando o presente século, me abandonou. Eu li um pouco, historiadores dizendo: abandonou, mas não desviou. Ninguém é obrigado a permanecer ao lado de alguém que você não queira mais estar com ele. Mas o Espírito de Deus me confrontou. Deixar Paulo pode não ser um pecado, mas é no mínimo um grande desperdício. Quando você encontra uma liderança espiritual como a de Paulo, não saia do lugar que Deus colocou você. Quando você encontra um homem do valor de Paulo, agarra nesse homem para extrair dele o melhor que você puder. Quando você estiver em um lugar onde as águas são limpas e o pão é sadio, nem pense em amar este século. Fique no lugar que Deus colocou você. Demas deve ter enjoado daquela vidinha de Paulo, todo dia Bíblia, todo dia oração, todo dia jejum, todo dia lágrimas, todo dia ensinamento, não, essa vida tá muito chata para mim. E alguém disse: Demas, tem uma cidade aí excelente para se viver, Tessalônica, vai para lá. O que eu poderia falar aqui sobre Tessalônica para aguçar a sua curiosidade ou lhe fazer transportar para aquele universo? Vou lhe falar o que realmente era o diferencial em Tessalônica. Tessalônica era a única cidade do mundo antigo que não tinha governo. Tessalônica era um lugar onde não tinha quem dissesse sim, não, faça ou não faça. Era a única cidade que não possuía nenhum tipo de prefeitura, nenhum tipo de governo. Cidadãos viviam soltos e eram senhores das suas próprias vidas, sem ter que dar obediência a ninguém. E é para lá que Demas vai. Afinal, é tão chato ter que dizer aonde vai. É tão chato ter hora para chegar e hora para sair. É tão chato ter que prestar obediência a alguém. E Demas vai para um lugar onde nada disso
isso é necessário, aonde ninguém manda em ninguém, aonde você senta no meio de uma multidão e o pastor nem sabe que você existe, aonde você senta num cantinho e ninguém olha para você, aonde você vai quando você quer ir, se você não quiser ir, ninguém te cobra. É para Tessalônica que eu vou, é para lá que Demas foi. Mas há algo estranho nisso tudo, porque Demas tem uma vocação. Você sabe o que o nome Demas quer dizer? Governador do povo. Demas tinha uma certa vocação para liderança. Demas era alguém que com um tempo se tornaria um líder, e ele vai para uma cidade onde a figura do líder não existe, e nessa hora eu preciso espiritualizar para você entender. Satanás pega um líder e leva ele para um lugar onde não existe liderança, porque o que o diabo quer é me colocar em um lugar onde tudo que Deus semeou na minha vida não tenha condições nem capacidade de frutificar. Ele quer colocar um adorador onde não há adoração. Ele quer colocar um profeta aonde alguém silencia a sua boca. Ele quer colocar um pregador aonde não haja tempo para mensagem. Ele quer colocar um intercessor aonde não há valor na oração. Ele quer me arrastar para um lugar aonde o que Deus semeou na minha vida morra. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nesta noite de sexta-feira. Você não vai morrer em Tessalônica. O que Deus tem para a tua vida vai acontecer, vai virar, vai nascer, vai crescer. Deus vai ser glorificado na sua vida. Levante as suas duas mãos se você pode. Profetas não vão morrer sem profetizar, adoradores não vão morrer sem adorar, intercessores não vão morrer sem interceder, pastores não vão morrer sem apacentar, mestres não vão morrer sem ensinar. Eu não vou para Tessalônica sepultar o que Deus me deu, eu vou ficar onde Deus me colocou, do lado de Paulo. Usa a tua mão santa, a tua mão ungida, toca no ombro desse crente que está do teu lado, entrega uma palavra de Deus a ele, é com ordem de Deus que eu estou te dirigindo a fazer isso. Coloque a mão do ombro dele e diga: não abandona o teu Paulo, não abandona o teu Paulo, não abandona o teu Paulo. Fica onde Deus colocou você, fica onde Deus colocou você, fica onde Deus colocou você. Fica onde o que Deus semeou na tua vida tenha espaço para frutificar. Demas, amando o presente século, foi para Tessalônica. Crescente também não está comigo. Crescente foi para a Galácia. Crescente não abandonou Paulo. Crescente tem uma missão na Galácia. Crescente precisa desenvolver o seu ministério na Galácia. Preste atenção. Os nomes na Bíblia indicam a personalidade, muitas das vezes, ou o momento vivido pelo indivíduo. Apontam para isso. Como a própria palavra propõe, crescente é aquele que está crescendo. Tem gente crescendo aqui? Sempre, não é? Glória a Deus. E agora o homem que está crescendo sai da companhia de Paulo, porque está crescendo, e vai para um lugar que Deus determina, que Deus indica, que Deus comissiona. E quando eu imagino alguém que está crescendo, eu penso nas expectativas dessa pessoa. Quem cresce quer estar em um lugar grande, aonde ele tenha espaço para crescer. Tem gente crescendo aqui, e com esse pensamento, eu preciso de um lugar bem grande, porque eu estou crescendo.
Eu preciso de um departamento bem grande para eu liderar, porque eu estou crescendo. Preciso que o pastor me veja logo a maior congregação desse campo, porque eu estou crescendo. E eu quero pregar no culto de domingo com essa igreja cheia, porque eu estou crescendo. Quando a gente cresce, a expectativa humana é de que precisamos de lugares grandes. Mas Crescente não foi para um lugar grande. Crescente foi para a Galácia, que era uma pequena cidade da Ásia Menor. E o homem que está crescendo vai para um lugar pequeno. E isso é antinatural, porque quem está crescendo quer um lugar grande. Mas com Crescente eu aprendo que eu não preciso de um lugar grande para eu crescer. Se eu estou crescendo, eu vou alargar, eu vou dilatar o lugar que eu estou por causa do meu crescimento. Quem está crescendo não procura lugar grande. Quem está crescendo fica no lugar pequeno que está. E por causa do crescimento dele, paredes vão cair, tendas vão se alargar. Eu estou crescendo e tudo vai crescer comigo. Levante a sua mão, só quem está crescendo. Oh, aleluia! Essa igreja vai crescer porque você está crescendo. O bairro que você mora vai crescer porque você está crescendo. A empresa que você está vai crescer porque você está crescendo. E pare de ambicionar lugares grandes. O desafio de Deus para a tua vida é justamente esse. Aonde você está, tudo vai crescer, porque a unção de crescimento está sobre a sua vida. É o menor departamento da igreja. Invista e trabalhe, porque ele vai crescer junto com você. É o menor culto da igreja. Invista e trabalhe, porque ele vai crescer junto com você. É a menor congregação da igreja. Não peça transferência, fique lá. Tudo vai crescer junto com você. Não seja egoísta ao ponto de sair de lugares pequenos por causa do seu crescimento. O seu crescimento é a chave que Deus vai usar para fazer tudo crescer. O meu investimento cresce, o meu dízimo cresce, a minha cooperação cresce, e eu provoco o crescimento na igreja. Mas tem gente egoísta que porque cresce, sai e vai para outro lugar. Eu não vou sair do lugar que Deus me colocou. Eu vou crescer aqui e tudo vai crescer junto comigo também. Não se iluda por causa dos dons que Deus tem lhe dado. Não se iluda por causa dos ministérios que Deus tem lhe confiado. Não se iluda por causa desta faculdade ou desse doutorado. Deus só vai usar isto para provocar crescimento para as pessoas que estão em sua volta, para a comunidade de fé que você está inserido. Se Deus encontrar em você um coração tão mau, um coração tão pretensioso e soberbo, ao ponto de acreditar que por causa do investimento do eterno em você, você não pode continuar onde você está, Deus não lhe confiará coisas maiores do que estas. Mas na medida em que você usa o que Deus lhe deu para provocar o crescimento do reino, sobretudo o crescimento do ambiente que Ele lhe plantou, Deus investe mais alto em você, para que coisas maiores do que estas comecem a acontecer. Missionária, eu não estou entendendo, então eu vou lhe explicar. João Batista não foi disputar lugar para pregar em Jerusalém. João Batista foi pregar no deserto, porque um homem que está crescendo não tem medo. Um homem que está crescendo não precisa de outdoor. Um homem que está crescendo não precisa disputar lugares grandes. João Batista vai para o deserto, e eu garanto que tem dias que o culto em Jerusalém só dá 3, mas lá no deserto tem gente atrás de João Batista sendo batizado com água, e a igreja do deserto não para de crescer. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele pode pregar no deserto, na caverna, no fundo do poço, aonde ele estiver, o eterno está com ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh,
Deus está aqui, igreja. O Espírito de Deus está aqui, igreja. Pegue na mão deste crente ungido, santo, cheio, que está do seu lado. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Entregue uma palavra de Deus a ele com ordem do céu. Este lugar vai ficar pequeno porque você está crescendo, porque você alarga, alarga, alarga. Tem uma unção de crescimento sobre essa igreja. Paredes vão cair porque essa igreja está crescendo. Voos serão mais altos porque esta igreja está crescendo. Crescente. Crescente. Muito bonito que a senhora disse aí, missionária, mas isso aí é achismo. Não é achismo. A Ásia Menor, nos dias posteriores à ida de Crescente, se tornou o principal celeiro e nascedouro de igrejas. O tempo vai comprovar que valeu a pena investir aonde Deus colocou você. O tempo. Algumas pessoas não estão dispostas a atravessar a prova do tempo. Oh, mas tem 5 anos e as coisas estão iguais. Tem 10 anos e as coisas estão iguais. Vai crescendo. Cresce você. Nós queremos fazer os lugares crescerem. Eles só crescem quando nós crescemos. Você cresce e eles crescem porque você os dilata. Nós queremos fazer as coisas crescerem quando nós ainda somos pequenos. Se eu sou pequeno, eu não preciso fazer nada crescer. Mas quando eu cresço, tudo cresce. A dinâmica de Deus é crescer e multiplicar. E tem gente que quer multiplicar antes de crescer. Cresce primeiro e multiplica depois. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Aprende mais, ora mais, escreve mais, ouve mais, jejua mais, ora mais, perdoa mais, chora mais, se dedica mais, celebra mais. E um dia você vai olhar e vai ver que tudo cresceu. Demas decaiu. Crescentes não está presente porque está envolvido em uma missão. Ele foi a Galácia. Tito também não está comigo. Tito foi para Dalmácia. Tito é um homem ilustre. Tito trabalhou em Corinto, foi líder da igreja em Creta e foi delegado apostólico. Tito era um homem de títulos. Tito era um homem de reconhecimento, era um homem que tinha um currículo ministerial invejável. Tito é um homem que há inúmeros registros de sua obra em favor da igreja. Seu trabalho doutrinário, seu trabalho de liderança de pastores, de líderes. Trabalho episcopal de Tito. Agora Tito vai para Dalmácia. E quando a gente procura Tito em Corinto, a gente tem um registro amplíssimo do seu trabalho na história. Quando a gente pensa Tito como líder de Creta, o seu trabalho também tem um registro. Quando a gente vê Tito delegado apostólico, há também o registro dos seus trabalhos realizados. Mas agora Tito vai para Dalmácia. O Tito que é cheio de títulos. O Tito que é cheio de reconhecimento. Possivelmente o gabinete de Tito tinha muitos quadros, diplomas, certificados e honras. Essas coisas que fazem parte da vida ministerial e que têm o seu valor. O problema é que existe um momento na vida que Deus leva a gente para Dalmácia. E feliz é aquele que vai. Feliz é aquele que ainda quer ir. Aquele que aceita ir. O que aconteceu na Dalmácia, missionária?
Para ser bastante sincera, não faço a menor ideia. Porque a passagem de Tito pela Dalmácia é um elo perdido no ministério de Tito. Não há nenhum registro bíblico e não há nenhum registro histórico do que Tito fez na Dalmácia. Tito era um enfermeiro, sai agora da sua missão episcopal, deixa Creta, deixa Corinto, deixa o seu cargo de delegado apostólico e vai para a Dalmácia como um enfermeiro, como homem comum. E por mais que a gente tente encontrar o que ele fez lá, por vontade de Deus, não há nenhum registro. Porque todo obreiro, todo crente, todo homem, toda mulher que teme e serve a Deus, precisa ter uma Dalmácia na vida. Um lugar onde os títulos não contem. Um lugar onde não tenham fotografias e vídeos. Um lugar onde não se receba placa de reconhecimento. Um lugar onde o seu trabalho seja entre você e o eterno e ninguém mais. Estamos vivendo dias em que as pessoas divulgam com alegria o número de almas conquistadas num final de semana ou num dia qualquer em que ministraram a palavra, e isso tem o seu valor. Estamos vivendo dias em que as pessoas disputam seus corais dizendo: no meu congresso 3.000 vozes, o outro grita e diz: no meu haverão 5.000, o outro diz: no meu 10.000. Mas nesse tempo em que vivemos ainda há necessidade de estarmos em um lugar com Deus, onde os números não apareçam, os títulos não apareçam e o reconhecimento humano seja desprezado. Um lugar onde só Deus conheça a tua obra. Um lugar onde só Deus veja o teu esforço. Tire um dia da semana como quem não quer nada e vem lavar o banheiro da igreja. Você precisa dessa experiência. Tire um dia que você não tiver nada de importante para fazer envolvendo os seus títulos e venha para cá fazer alguma coisa de reparo no templo. Você vai perceber como é bom fazer alguma coisa que os homens não vejam e que só Deus veja. Tire uma tarde qualquer para dar uma voltinha no hospital. Vai lá dar uma volta, pregar um pouquinho, falar sobre Jesus, orar pelos enfermos. Mas pelo amor de Deus, não tire fotografia, não coloque no Facebook, não avise a ninguém pela internet. Chega de exibicionismo. Chega, vai para Dalmácia, vai para um lugar onde só você e o eterno veja. Shouricancho, rebaraia, shel e calabaia. A igreja está tão desviada disso. Eu vou falar e vou entregar a mensagem de Deus. A igreja está tão desviada disso que as coisas mais íntimas da igreja estão sendo expostas. O que deveria ser Dalmácia mesmo, sabe? Jejum, subida ao monte, oração, virou marketing. É tão ridículo, é tão pobre isso. Estamos jejuando tantos dias e isso não como uma convocação interna, porque Israel em alguns momentos de necessidade conclamava o jejum. É normal que o pastor conclame o jejum. Não é normal que isso vire o marketing da igreja e que a gente comece a colocar em cartazes, em faixas e distribuir pela rua: ó, o meu pastor está jejuando há tantas horas. Essa gente precisa passar em Dalmácia para entender que jejum não é troféu, jejum não é marketing, jejum é pessoal, é entre você e Deus. Essa coisa de orar de madrugada com câmera em cima olhando, Jesus chamava isso de hipocrisia. Isso aí é farisaísmo. Missionária não fala porque é ungido. Pode ser ungido, pode ser ungida, só não é mais ungido do que a Bíblia. O que a Bíblia diz, essa é a regra da igreja. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não precisa de câmera de TV vendo o pastor orar de madrugada. Isso é hipocrisia e farisaísmo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Pegue na mão desse crente que está ao seu lado com o vídeo. Diga a ele: vamos a Dalmácia.
Vamos a Dalmácia. Oração não é marketing, oração é intimidade. O mundo conhece um crente que ora. A igreja conhece uma liderança que ora. O inferno respeita um homem que ora. E o céu abre as portas para um crente que ora. Não precisa exibir isto. É entre você e Deus. Tito precisou ir a Dalmácia. E os relatórios Deus amassou e jogou fora. Porque ninguém precisa saber o que ele fez lá. Presenteou a igreja. Não deixa nem a sua mão esquerda perceber se foi a direita que fez. Socorreu alguém, não toque trombeta. Porque Jesus disse que quem faz isso já recebeu o seu galardão. Aí tem gente que não entende. Então Jesus dá galardão para exibido? Não. O galardão dele é o quê? O reconhecimento humano. Já recebeu, não precisa de mais nada. Agora aquele que dispensa o reconhecimento humano haverá de receber do Senhor naquele grande dia o galardão pelas suas obras. Vamos a Dalmácia por um dia, vamos a Dalmácia por uma semana. Separe momentos para a sua intimidade com Deus. Separe momentos para que você semeie no reino de Deus sem que ninguém saiba. Separe, Deus será glorificado nisto. Onde estão meus companheiros? Demas decaiu e foi para Tessalônica. Crescente está fazendo tudo crescer na Galácia. Tito foi para Dalmácia. E Tíquico, eu enviei para Éfeso. Tíquico não se movimentou ou saiu do seu lugar porque quis. Tíquico recebeu um comissionamento, um envio de Paulo para ir a Éfeso. Primeiro tente entender um pouco sobre quem era Tíquico para Paulo. Paulo, por 2 vezes, disse que se alguém gostaria de saber algo sobre ele mesmo, podia perguntar a Tíquico. Porque Tíquico saberia informar tudo sobre Paulo. Esse relacionamento de confiança precisa ser ainda presente nos dias de hoje na vida da nossa liderança e na nossa própria vida. Existem pessoas que ninguém sabe dizer nada sobre elas. Não sabem onde vivem, não conhecem suas famílias, não podem dar testemunho sobre elas. Tíquico sabe tudo sobre Paulo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a conduta de Paulo, pode perguntar a ele. Se alguém tiver dúvida sobre a vida diária de Paulo, pode perguntar a ele. Paulo não é um homem fechado em 4 paredes, Paulo é um homem de relacionamentos e Tíquico é este que conhece intimamente Paulo. Então, possivelmente, Tíquico era um obreiro querido. E Paulo pega um obreiro querido e envia para Éfeso. Vamos pensar Éfeso? Éfeso, enquanto cidade, é uma cidade extremamente permissiva. Éfeso, enquanto igreja, a referência que temos sobre ela é que é uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Paulo chega a declarar que Éfeso tem dificuldades, as igrejas da Ásia em geral, em receber a sua doutrina, a sua palavra. E isso, ao longo dos anos, criou uma dificuldade tão grande para estas igrejas, que Jesus chegou a apontar vários defeitos morais dessa igreja.
E Éfeso é conhecida entre as 7 igrejas da Ásia como aquela que perdeu o seu primeiro amor. E agora Paulo pega o seu obreiro querido, seu amigo, seu companheiro, aquele que pode dar relatórios sobre ele, aquele que testemunha quem ele é, e envia para um lugar que, enquanto cidade, é permissiva, enquanto igreja, perdeu o seu primeiro amor. E tem gente aqui vivendo isto. Você vive numa cidade permissiva. Você trabalha em um ambiente que você diz: Deus do céu, me arranca daqui, porque eu não estou aguentando mais. Enquanto cidade, você mora em um lugar oprimidíssimo. Enquanto cidade, você tem pessoas na sua família que resistem à sua fé e dizem coisas absurdas. Enquanto cidade, você convive com gente petulante, arrogante, soberba, que até debocha de Deus. E você diz: Deus, me tira daqui. Enquanto igreja, existem pessoas aqui que por vezes precisam ir a lugares que você para e dá uma olhadinha e diz: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Igrejas que perderam completamente o seu primeiro amor. Igrejas que não celebram, que não adoram, que não oram. E a gente diz: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por algumas vezes eu já perguntei isso a Deus ao chegar em determinados lugares: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Precisamos entender que a nossa estada em uma cidade permissível ou em uma igreja que perdeu o seu primeiro amor atende à mesma funcionalidade da estada de Tíquico. Tíquico foi a Éfeso levar uma carta. Talvez você não entenda ainda, mas você só está no lugar que você está lá. E só vai àqueles lugares vez ou outra, porque Deus colocou uma carta na sua mão e essa carta precisa ser entregue. Missionária, porque eu moro naquele lugar? Porque você tem uma carta. Porque eu trabalho naquele ambiente terrível? Porque você tem uma carta. E porque você, pregador, cantor, profeta, vez ou outra é levado a igrejas como Éfeso? Porque você tem uma carta. E a expectativa de Deus é que nesses lugares terríveis eu abra a carta, eu leia a carta, eu entregue a carta. For para isto que Deus me enviou. Oh, glória a Jesus. Pegue na mão deste crente ungido, eleito, santo, cheio do Espírito Santo que está do seu lado, e diga a ele, a ela: você tem a carta, entregue. Você tem a carta, entregue. Você não foi a Éfeso para se divertir. Você não foi a Éfeso para vender DVD nem CD. Você não foi a Éfeso para tirar foto em ponto turístico. Você não está trabalhando em Éfeso só para subir de cargo e ganhar salário. Deus nos envia a lugares terríveis para abrir a carta, ler a carta, pregar a carta. Entrega a carta para o teu vizinho, entrega a carta para o teu colega de trabalho, entrega a carta para o teu chefe, entrega a carta para o teu pai, para a tua mãe, entrega a carta para aquela vizinha tribulada. E quando você chegar numa igreja que perdeu o primeiro amor, não feche a boca, não, entregue a carta. Aleluia. Mas algumas vezes a coisa está tão acerrada, tão feia, que a gente não tem nem a oportunidade de entregar a carta. Eu sei disso. Existem assuntos tão difíceis de serem abordados que a gente não pode falar. A gente olha e diz: Deus do céu, o que é isso? Choca. Porque quem não fica chocado é porque perdeu o temor. Quem tem temor fica chocado. Choca. Deus, isto no altar? Isto na tua casa?
Isto na casa do meu vizinho, isso acontecendo na casa de mamãe. Mamãe que era uma santa, hoje deixa isso acontecer em casa. Isso acontecendo na casa do meu filho. Você quer falar sobre a educação dos seus netos, mas não pode? Você está cerceado, você está com a carta aqui, mas não pode entregar. Você chega em lugares que, diferente do pregador e do cantor, você não tem acesso ao microfone. Você fica lá sentadinho e olhando cada barbaridade, olhando cada tolice. Quer entregar a carta e não pode? Quer ler a carta e não pode? Mas eu tenho um conselho para esta igreja. Aleluia. Aonde nós não pudermos ler a carta, eu e você podemos ser a carta. Aonde eu não leio, eu sou. Aleluia. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga a ele: você não pode falar, você não pode pregar, mas você pode ser. Seja. Seja. A maior pregação não é pregada, a maior pregação é vivida. Passa no teu bairro, passa perto dos irmãos, passa. E quem olhar para você vai ter que ler a carta. Aleluia. Alexandre, o latoeiro, não está mais. Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Timóteo, saiu daqui, ó. Não sei, de repente vai parar aí. Tu, guarda-te também dele. Alexandre, o latoeiro, me causou males, porque misericórdia não me exime da responsabilidade da denúncia. Eu vou repetir. Misericórdia não me exime da responsabilidade da denúncia. Alexandre, o latoeiro, tem que ser denunciado para o que ele fez aqui, ele não faça lá. Para o que ele fez comigo e diante dos meus olhos, ele não faça diante dos olhos dos outros. E tem crente que é mais crente do que Paulo e diz que não, deixa para lá, eu não posso falar para ninguém. Existe uma frase pronta na boca do povo dizendo: nós não podemos julgar a ninguém. E Jesus disse: eu não julgo, mas as palavras que eu disse, essas hão de julgar. Então quem julga é a palavra. Coloca o camarada na palavra. Se ele não cabe na palavra, não cabe em lugar nenhum. Tem que acertar a vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Se Alexandre fez, eu vou falar que fez. E ainda vou dizer para Timóteo: guarda-te dele. Não adianta a gente ficar quietinho e Alexandre destrói aqui e atravessa a rua para destruir lá, e difama lá, e pula para colar. Tem que ter um Paulo corajoso para dizer: guarda
Guarda-te dele. Fecha a porta para ele. Deixa o Eterno cuidar dele primeiro, sacudir ele primeiro, limpar ele primeiro, purificar ele primeiro. Aí ele volta aqui em Paulo, ajeita a vida com Paulo, pede perdão a Paulo, restaura a comunhão com Paulo. Aí pode ir lá procurar Timóteo, aí pode procurar Tito, aí pode ir para onde ele quiser. Se a igreja não recuperar essa autoridade, vai daqui para pior. Vai daqui para pior. Vai daqui para pior. Porque se Paulo diz não, mas Timóteo abre a porta, Alexandre não vai mudar nunca. Se Paulo aperta, mas Timóteo abre, Alexandre não vai mudar nunca. Se Alexandre causa prejuízos aqui, mas não conserta aqui, e Timóteo diz vem para cá, Alexandre não vai mudar nunca. Paulo disse guarda-te dele também, porque ele resiste às palavras. O pior nível que uma pessoa pode chegar de desobediência e apostasia é quando ele resiste à palavra. Quando ele está num culto como esse, sentado fazendo ponderações e críticas e dizendo não gostei disso, não aceito isso, essa palavra não é para mim, aquilo que eu não aceito. O crente de verdade, ainda que ele sofra momentos de decadência, ainda que ele sofra momentos de inquietação, ansiedade e até possíveis quedas, ele não resiste à palavra. Quando a palavra vem a ele se dobra. Quando a palavra vem a ele aceita. Quando a palavra vem a ele reconsidera. Quando a palavra vem a ele muda a volta. Quando a palavra vem a ele se inclina, ele se lança, ele se ajoelha, porque é a palavra. Que reação você tem diante da palavra? Eu concluo aqui. Uma mesma palavra pode despertar em corações diferentes, reações diferentes. Existem pessoas que ao receberem uma palavra sofrem. Isso é natural. Outras se iram. Isso é antinatural. Existem pessoas que recebem uma palavra e dizem eu vou reconsiderar. E outras que recebem uma palavra e insistem no caminho do erro. Eu tenho tido uma experiência tremenda nesta área, como uma mesma palavra pode provocar reações tão diferentes. Deus me deu uma oportunidade de ministrar uma palavra em um congresso. E o Brasil ouviu esta palavra. Crentes pelo mundo inteiro ouviram esta palavra e as reações foram diversas. Pessoas me disseram, meu lar foi restaurado. Outros me disseram, meu marido era um pastor, estava fora de casa, pronto para divorciar-se, voltou para o lar. Outros disseram, estava desviado, missionário, não sabia e me rendi. E outros não disseram para mim, mas andam dizendo em todo lugar, vomitando por todo canto, que não aceitam aquela palavra. Por que não aceita? Porque está vivendo o que Alexandre Latueiro viveu. Não se inclina diante da palavra. Não reconhece a palavra. Não volta atrás dos seus erros, está obstinado na vida que escolheu viver. E ai daquele que confrontar pela palavra. Agora só tem dois caminhos quando Deus põe uma palavra na boca de um profeta: ou você morre por não entregá-la, ou morre porque a entregou. Abra sua boca e entregue. E só vai lhe tocar se o Eterno permitir. Enquanto o Eterno não permitir, abra sua boca e entregue a carta que Deus lhe confiou. Levante do seu lugar em nome de Jesus. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Para onde você está indo? O vaso do teclado pode me ajudar? Para onde você está indo? Eu tenho um espaço bem pequeno aqui à frente, graças a Deus por isso, porque a igreja cheia é maravilhoso.
E eu vou orar por toda a igreja, com toda a igreja. Eu vou orar por você que está como crescente, um processo de crescimento, para que você não se soberbeça, para que você não se iluda, mas entenda esse crescimento como uma oportunidade de fazer tudo em sua volta crescer. Vou orar por você que, como Tito, precisa de uma experiência profunda em um lugar de intimidade, para que Deus te livre da hipocrisia, do farisaísmo, para que Deus guarde o seu coração de pecar contra Ele. Eu vou orar por você que, como Tíquico, vive em um lugar hostil neste momento, trabalhando em um lugar que você não gostaria, vivendo, e eventualmente até passando por uma igreja que perdeu o seu primeiro amor, ou quem sabe haja aqui um visitante de uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Vou orar para que Deus lhe dê a graça para ler a carta, para ser a carta, que sua vida seja uma referência do poder de Deus. Vou orar por aqueles que, como Alexandre o Latueiro, perderam a sensibilidade para ouvir a palavra, para que o Senhor aguce novamente seus ouvidos e pela palavra você encontre o rumo que Deus tem a você. Mas o que realmente me toca, me preocupa e me faz lançar um convite é para aqueles que estão como Demas. O Espírito de Deus me fez entender que este é o ponto chave desta noite. Pessoas que estão presentes, mas não cooperam mais. E porque não cooperam, podem estar sob risco de nos 15 anos desta igreja, você não estar presente. As coisas acontecem tão rápido, o afastamento acontece tão rápido e a gente não vê. Tem gente aqui que deixou um posicionamento espiritual por decisão ou sem decidir. Foi acontecendo tristezas, desabores, provações, traições. Pessoas que às vezes até por medo de confronto, não, vou deixar, vou me afastar. E você não sabe aonde isso pode te levar. Eu sei que existem pessoas vivendo isso, e eu quero, em nome de Jesus, que independente da razão que lhe fez parar um pouco, mesmo estando aqui ainda, mas parou, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu vou orar por você. Porque ano que vem, alguém vai dizer, ela é cooperadora amada. Ele é cooperador amado. Não haverá uma má notícia ao seu respeito. Sobe este primeiro lugar aqui. Sobe para mim esse degrau. Isso. Tem um lugar aqui ainda na esquerda, que é a minha direita. Pode, pastor? Ótimo. Olha aí. Pastor já conseguiu o lugar. Isto. Então podem vir. Pastor autorizou. Maravilha. Tem mais. Tem mais. Sua desculpa para não sair é que você estava pensando que não ia ter lugar. Não vai ter lugar lá. Tenho que orar aqui mesmo. Mas ó, que o lugar apareceu. Porque você precisa voltar a ser o que você foi um dia. E com uma graça e uma unção ainda maiores. Você que está ouvindo esta mensagem pelo telão, se aproxima do telão. Nós vamos orar com você. Oh glória, oh glória. Só as mulheres e um homem, um varão. Não tem homens orgulhosos nesse momento aqui não é? Vem, e apareceu, glória a Deus. Vem, Demas. Vem porque o Espírito de Deus quer agir. Esta é uma noite de mudança, é uma noite de virada, é uma noite de transformação. Oh, glória a Jesus. Tessalônica não vai ter você como hóspede. Tessalônica não vai ter você como membro. Tessalônica não vai ter você como visitante, nem como morador. O teu lugar é aqui. Lamanda, chorianda, labaia. Oh glória, isso, movimente-se em nome de Jesus. Movimente-se em nome de Jesus. Igreja viva, estenda as mãos aqui para frente. Igreja viva, bem alto, igreja viva. Igreja de Jesus, levanta a voz para clamar agora. Aleluia, xalamanacia. A seta que entrou no teu coração, a palavra que te feriu, o olhar que quis te parar, o sentimento que te acusa vai cair por terra hoje aqui. E você vai cooperar outra vez. Cooperar com mais graça, com mais poder, com mais unção. Soberano Deus e eterno Pai celestial,
Senhor, eu quero glorificar e exaltar o Teu nome pela Tua presença neste lugar. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar no lugar onde habita a Tua glória. Os Teus filhos estão aqui, Senhor, porque são cooperadores amados. Mas uma palavra, Senhor, um olhar, uma artimanha de Satanás quis fazê-los parar. Mas nesta noite elas chegam à Tua presença. Eles chegam à Tua presença. E eu te peço, toca agora. Aviva, sopra com o Teu fogo. Renova, chama outra vez. Para que ele se levante. Para que ela se levante. Para que ele se erga. E em nome de Jesus, a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Este processo de afastamento seja interrompido e haja um retorno às raízes do chamado que o Senhor tem com eles. Eu oro crendo que assim será feito em o nome de Jesus. Amém e amém. Igreja viva, abrace uma pessoa, abrace duas, abrace três e diga a ela: não deixe o teu lugar. Oh, glória ao nome de Jesus. Abrace a pessoa que está ao seu lado. Deixa o Espírito de Deus agir nesse abraço. Deixa o Espírito de Deus levantar nesse abraço. Deixa o Espírito de Deus erguer nesse abraço. Deixa o Espírito de Deus alabaia, candarai, achomanarai. Ei, você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas estranhas agora. Labacachai aramai. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Repalabacandarai. Oh glória, oh glória. Não saia do teu lugar. Não saia do teu lugar. Não saia do teu lugar. Deus plantou você. Não saia do teu lugar. Coopere, semeie, trabalhe, avance. Oh glória. O Eterno está segurando nas tuas mãos. O Eterno está segurando nas tuas mãos. Eu oro por esta igreja agora, meu Pai. Aonde houver um crente neste momento, que ele seja renovado, que ele seja levantado, que ele seja erguido pela tua mão poderosa, para cumprir a tarefa que o Senhor tem com ele. Aonde tu designares e como tu desejares, eu oro pelo teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Igreja viva, levante a mão e dê glória a Ele. Ele está aqui.